Essa oração da família é uma bênção, né? Eu louvo a Deus, queridos. Queridos, Deus ele colocou uma palavra no meu coração, a qual eu dei o seguinte título, queridos: a decisão de Ruth. E nós vamos ver, queridos, através da palavra de Deus, o quanto é a diferença que faz, queridos, a decisão que uma mulher toma. Sabe? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, queridos, eu confesso para você que a primeira vez que eu li o livro de Ruth, eu fiquei apaixonado por esse livro, fiquei apaixonado pela história dessa mulher. E depois, quando a gente vai um pouquinho mais para frente, no livro de 1 Samuel, 2 Samuel, o livro de 1 Reis, que a gente vê a história de Davi, queridos, eu vejo o coração dessa mulher na vida do seu bisneto, o rei Davi. E o quão foi importante, queridos, a vida dessa mulher. Às vezes você acha que ninguém está te vendo, que as suas decisões não refletem em nada na sua vida e nem na vida dos outros, mas eu quero dizer algo para você, queridos. Reflete sim. Deus, Ele está olhando para você. E eu quero levar você a refletir, através dessa palavra, em que decisões a sua vida está firmada. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, queridos, e a gente vê a primeira decisão que essa mulher tomou, foi uma decisão difícil, né? Por quê, queridos? Porque muitas decepções estavam atrás dela. Ela estava vivendo um momento difícil na vida dela. Olha só o que a palavra de Deus diz em Ruth, capítulo 1, do versículo 3 ao 5. Estou usando a versão NBV, tá, Mateus? Ruth, capítulo 1, do versículo 3 ao 5. Preste atenção, queridos, na dificuldade, na luta que essa mulher estava enfrentando. E muitas vezes nós não estamos passando por esse tipo de luta, ou parecido, né? Pode ser que você esteja passando por uma luta até maior do que a dela, né? Mas é bom nós analisarmos o momento que ela tomou a maior decisão da vida dela. E muitas vezes na nossa vida vai ser assim também, queridos. As maiores decisões que nós vamos tomar na nossa vida, muitas vezes será no momento de fragilidade. Porque o inimigo, ele é astuto, ele sempre usa os momentos de fragilidade para poder tentar nos destruir, para poder tentar nos parar. Olha só o que a palavra de Deus diz. Enquanto moravam em Moabe, Elimeleque morreu e Noemi ficou sozinha com seus 2 filhos. Os 2 jovens, Marlon e Quilion, casaram-se com mulheres de Moabe, uma chamada Orfa e outra Ruth, e ficaram morando lá por quase 10 anos. Depois disso, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou completamente só, sem o seu marido e sem os 2 filhos. Queridos, eu poderia trazer a atenção aqui, pelo menos no início dessa palavra, para a vida de Noemi, mas eu quero chamar a sua atenção para a vida de Ruth. A gente olha para a vida de Noemi, ela chorou, ela sofreu muito, ela perdeu o seu marido, depois de um tempo perdeu os seus 2 filhos, e naquela época, queridos, o sucesso de uma família era determinado pela quantidade de filhos homens que tinham. Por quê? Porque naquela época a economia ela girava através da força de trabalho físico, trabalho manual. Então tudo indica, queridos, que quando Noemi tomou a decisão de voltar para Jerusalém, ela tomou essa decisão por quê? Porque ela já tinha gastado todos os seus recursos e ela não tinha mais condições de ter uma vida digna, né? Então Ruth, queridos, estava ali no meio desse problema. Ela estava vivendo esse problema junto com a sogra dela. O marido dela faleceu, o sogro faleceu, o cunhado faleceu, e ali estavam as 3 mulheres, queridos. Eu acredito que até mesmo sem saber o que fazer, mas quando eu olho para a decisão de Ruth, não, Ruth ela sabia o que ela queria.
né? E quando a gente olha a palavra de Deus, além de ter perdido o seu esposo, ela não pertencia, como Noemi, ao povo de Deus. Ela não pertencia. Ruth 1,4 diz: os dois jovens, Mahlon e Quilion, casaram-se com mulheres de Moabe, uma chamada Orfa e outra chamada Ruth, e ficaram morando lá por quase 10 anos. Então Ruth, queridos, ela era moabita. E às vezes você fala bem assim: ah, pastor, mas o que tem, queridos? Olha só o que a palavra de Deus diz, lá em Deuteronômio, capítulo 23, 3, 4. Deuteronômio, capítulo 23, verso 3 e 4. Olha só: nenhum amonita ou moabita poderá participar da Assembleia do Senhor até a 10ª geração. A razão desta lei é que essas nações não receberam Israel com alimento e água, quando vocês estavam saindo do Egito. Além disso, convocaram Balaão, filho de Beor, natural de Petor, na Mesopotâmia, para amaldiçoar o povo de Israel. Queridos, então quando nós olhamos, olha só para você ver. Ela entrou numa família. Uma família até mesmo que a palavra de Deus não aconselhava a se unir. Por quê? Porque o povo de Moabe foi um povo hostil com o povo de Israel. Aí você fala: pastor, mas mesmo assim ela entrou até na genealogia de Davi, de Jesus, entrou, queridos. Por quê? Porque a condenação de Deus foi por 10 gerações. A diferença mais ou menos entre a vida de Moisés e a vida de Ruth dá basicamente umas 10 gerações. Uma geração, queridos, um tempo de uma geração na Bíblia é entre 30 e 40 anos. O tempo, a diferença do tempo entre Moisés e Ruth é exatamente de 300 anos. Então Deus, queridos, Ele sabia que isso ia acontecer, né? Mas quando a gente analisa, queridos, a própria palavra de Deus a quem ela conhecia, estava contra a sua própria decisão. E além da palavra de Deus estar contra a sua decisão, e você vai saber qual decisão que ela tomou agora, também a sua própria sogra tentou, queridos, mudar a decisão dela. É por isso que nós, queridos, temos que ter convicção naquilo que Deus colocou no nosso coração. E quando eu olho para a vida de Ruth, queridos, eu aprendi algo sobrenatural, que Deus, quando Ele levanta um povo, quando Ele levanta uma igreja, Ele não levanta um povo, uma igreja para ser influenciado. Deus, Ele sempre quis que o teu povo e a tua igreja tivesse o poder de influenciar. E nós precisamos aprender isso. Olha só o que a palavra de Deus diz em Ruth, capítulo 1, do verso 8 ao 11. Noemi disse às suas noras: por que vocês não voltam para a casa de suas mães? Eu desejo sinceramente que o Senhor recompense vocês duas por terem sido fiéis aos seus maridos e a mim. Que o Senhor conceda que cada uma de vocês encontre um outro marido. Noemi beijou as suas noras e elas começaram a chorar em voz alta. E disseram a ela: não, queremos ir com a senhora, viver com o seu povo. Noemi, porém, respondeu: é melhor que vocês voltem para o seu povo, minhas filhas. Por que viriam comigo? Será que eu poderia ter mais filhos para que se tornassem os seus maridos no futuro? Então, queridos, a única pessoa ali que era autoridade na vida dela, também estava tentando convencê-la a voltar para a casa dela, a voltar para a casa dos seus pais, a recomeçar uma vida novamente. Por quê? Porque Noemi não tinha condições de ficar com as duas, né? A tradição judaica, quando uma mulher casa com um filho homem, né, naquela época, casava com um filho homem, e esse filho morria, o mais novo, ele tinha que dar continuidade à linhagem do mais velho. Só que ela não tinha mais filhos para poder oferecer para elas. Então, lógico, era mais sensato: já estou de idade, não tenho marido,
não tenho filhos, vou voltar para a terra onde tem os meus parentes, porque lá provavelmente alguém vai cuidar de mim. Né? E vocês não precisam vir comigo. Então, ela liberou, queridos, as duas noras da responsabilidade. Porque é uma responsabilidade, queridos, que essas duas tinham com a sogra, porque elas casaram com os filhos. Então elas tinham a responsabilidade de cuidar da sogra, porque a sogra não tinha ninguém, né? Então por isso que eu quero dizer para você, às vezes você não tem esse pensamento, mas você que é casado, você tem responsabilidade sobre os pais do seu cônjuge, né? E essas duas, elas sabiam disso, por isso que ela estava do lado de Noemi. Sabe, queridos, tanto que a sua cunhada desistiu. Olha o que a palavra de Deus diz lá no verso 14 e 15. Choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu da sogra com um beijo, voltando para a casa de sua família, né? Ruth, porém, insistiu em ficar com Noemi. Pense bem, disse Noemi a ela. Sua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Voltem também com a sua cunhada. Sabe, queridos, às vezes se fosse eu e você aqui, queridos, a gente tinha tomado a decisão já. Então eu quero que você entenda, queridos, a dificuldade que teve para Ruth tomar a decisão correta, aquela decisão que agrada ao Senhor. E é isso que nós temos que tomar cuidado com as decisões das nossas vidas, queridos. E eu pergunto para você, quais decisões vocês têm tomado? Decisões que agradam à vontade de vocês ou que agradam a Deus? Tudo indica que Ruth era uma mulher nova, uma mulher muito bonita. Mas ela não olhou, queridos, para ela. Porque o coração dela, queridos, era um coração generoso, um coração amoroso. E ela assumiu a responsabilidade. Sabe? Então, por mais difícil que seja uma decisão, queridos, nós temos que analisar para ver se essa decisão é boa ou ruim. E a decisão de Ruth foi uma decisão boa. Foi uma decisão boa, né? Ela foi uma decisão clara e firme. Por quê? Porque ela queria pertencer a qualquer preço ao povo de Deus. E ninguém podia fazer ela mudar de ideia. E assim somos nós, queridos. Quando nós conhecemos a Jesus, quando nós começamos a caminhar com Jesus, quando nós conhecemos a promessa de Jesus, a gente abre mão de tudo para poder fazer parte da família de Deus. Eu não sei quanto a você, mas eu tive e tenho até hoje que abrir mão de muitas coisas, para quê? Para continuar no propósito que Deus tem para a minha vida. E muitas vezes nós não compreendemos isso, queridos. A gente acha que servir a Deus, a gente acha que é o contrário. Na verdade, a gente já, pelo fato de, você é o quê? Uma serva de Deus, você já deveria entender de forma clara qual que é o seu objetivo como servo de Deus, é servir ao Senhor. Isso significa nós servimos a Ele. Só que a maioria das pessoas não acha que é o contrário. Acha que é Deus que nos serve. Deus faz tudo do jeito que eu quero. E não é, queridos. Então, a decisão dela foi uma decisão boa. E ela estava tão convicta, queridos, que ninguém podia fazer ela mudar de ideia. E assim temos que ser nós na presença de Deus. Sabe, queridos? Às vezes a gente não tem firmeza. Não me agradou, não quero mais ficar. Não estou mais feliz no casamento. Vou separar, vou arrumar outra pessoa e vou casar de novo. Não. Nós temos que aprender, queridos, a ter convicções nas nossas escolhas. Quantas famílias estão sendo destruídas, quantos filhos estão tendo quantas crianças estão tendo a sua vida destruída, por quê? Porque tiveram pais que nunca tiveram firmeza nas suas escolhas. Sabe, queridos,
Nós precisamos ser um exemplo de firmeza na vida dos nossos filhos. Sabe? Então nós precisamos tomar cuidado. Olha só o que a palavra de Deus diz, no momento que Ruth tomou a maior decisão da vida dela. Mas Ruth respondeu, está lá em Ruth capítulo 1, 16, 18. Não insista para que eu a abandone, pois quero ir aonde a senhora for, e viver aonde a senhora viver. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Eu quero morrer onde a senhora morrer. E aí desejo ser enterrada. Deus pode fazer o que Ele quiser comigo, se eu deixar que alguma coisa, se não a morte, me separe da senhora. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida e que não havia jeito de convencê-la, não insistiu mais. Eu já recebi muitos convites de casamento, queridos, com esse versículo. E é impressionante, né, que esse versículo, ele não é falado e mostrado através de um amor de um homem por uma mulher, ou de uma mulher por um homem, mas é mostrado através de um amor, queridos, de uma mulher pela sua sogra. E você entende hoje, né, o porquê que o mundo tenta colocar no meio das nossas famílias que sogra não tem que se dar bem com nora. Tem que dar sim, queridos. Tem que dar sim. E foi esse amor, queridos, que fez toda a diferença. Foi esse amor que fez toda a diferença, não só na vida de Ruth, mas fez toda a diferença, queridos, no meio de todo o povo de Israel. Sabe? E a decisão dela, queridos, foi parecida com a decisão de Moisés, um ato de fé. E às vezes nós tomamos decisões pensando nos nossos desejos, na nossa vontade. Só que as nossas decisões, queridos, que nós que servimos a Deus, vai envolver muito mais um ato de fé do que um ato de desejo. Olha só o que a palavra de Deus diz lá em Hebreus capítulo 11, do 24 ao 27. Pela fé Moisés, quando cresceu, recusou ser tratado como filho da filha de Faraó, e escolheu partilhar os maus tratos do povo de Deus, em vez de desfrutar os prazeres passageiros do pecado. Ele achou que era melhor sofrer pelo Cristo prometido do que possuir todos os tesouros do Egito, pois aguardava ansiosamente a grande recompensa que Deus lhe daria. Pela fé saiu do Egito e não teve medo da ira do rei. Assim Moisés prosseguiu seu caminho e perseverou, porque via aquilo que era invisível. E quando nós olhamos para a vida de Ruth, queridos, Ruth também via aquilo que era invisível. Ruth não estava preocupada com a vida dela, Ruth não estava preocupada com a família dela, com o casamento que ela ia ter, se ela ia ser feliz ou não, se ela ia arrumar uma pessoa para cuidar dela ou não. Ela estava preocupada em agradar a Deus, e ela tinha convicção que era a vontade de Deus que ela ficasse do lado da sogra dela. Por quê, queridos? Porque a sogra dela não tinha ninguém mais para cuidar. E hoje, pastor, hoje a gente vê muitos filhos abandonando os seus pais, queridos, por muito menos. Porque eu também tenho que ser feliz. E por que eu falo que é um ato de fé, queridos? Porque dentro do coração dela, ela tinha convicção que aquilo era correto. E o que mais me assusta nos dias de hoje é que muitas situações, muitas decisões são tomadas, mesmo a pessoa tendo convicção que vai dar tudo errado. Por quê? Porque não consegue calar os desejos e as vontades. Ruth era uma mulher jovem, queridos. Tanto que quando você lê a história dela, você percebe que ela chamou a atenção de Boaz pela sua beleza. Só que você também percebe que, além de ser uma mulher bela, ela também não era uma mulher muito nova. Provavelmente ela teve ali em torno dos seus 5 a 10 anos de casado.
Só que ela, querido, se preocupou em honrar a Deus e por isso que Deus a abençoou. Né? O problema nosso, queridos, é que muitas vezes nós tomamos decisões porque nós queremos, para nós aparecermos ou para satisfazer o nosso desejo e principalmente o nosso ego. Se você olhar para a decisão de Ruth, queridos, foi uma decisão meio maluca. E na nossa vida vai ser assim. As maiores decisões que nós vamos tomar na nossa vida é uma decisão maluca. Ah, como é que eu posso ficar aqui se ninguém me ama? Ué, é aí que eu tenho que ficar. Porque eu tenho convicção que é a vontade de Deus. Como é que eu posso continuar com esse casamento? Ué, você sabe qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Continue. Fique firme. Sabe, queridos? E quando nós olhamos para a palavra de Deus, queridos, ela foi uma decisão boa, que trouxe uma rica recompensa. A terra da sua escolha, queridos, lhe trouxe fartura. Mesmo ela tendo que passar por dificuldade. Olha o que a palavra de Deus diz em Ruth, capítulo 2, do 18 ao 23. Ela levou sua colheita à cidade e entregou a sua sogra, junto com o que havia sobrado de sua refeição. A sogra perguntou: onde foi que você colheu hoje? Onde trabalhou? Que Deus abençoou aquele que foi tão bom com você. Então Ruth contou à sua sogra tudo o que tinha acontecido e disse: o nome do dono do campo em que trabalhei hoje é Boaz. Que o Senhor abençoe. O Senhor continua a ser bondoso para conosco, como também foi para os nossos maridos, exclamou Noemi, emocionada, e acrescentou: sabe, esse homem Boaz é um de nossos parentes mais chegados, um dos nossos resgatadores. Bem, disse Ruth a Moabita, ele mesmo me disse para voltar e colher junto com os seus empregados, até que terminasse toda a colheita. Mas isso é maravilhoso, exclamou Noemi, faça o que ele disser, fique junto com as empregadas dele durante toda a colheita. Lá você estará muito mais segura que em qualquer outro campo, onde poderiam molestá-la. Ruth fez o que Noemi sugeriu e ficou com as servas de Boaz, colhendo as espigas até o fim da colheita de cevada e de trigo. Durante esse tempo ficou morando com sua sogra. Sabe, queridos, a decisão dela, queridos, e a gente percebe que ela realmente tomou aquela decisão de cuidar da sogra. A decisão dela permitiu com que a bênção de Deus a alcançasse. E olha só que interessante, queridos, né? O povo de Israel, queridos, tem uma ordem na lei de Deus que é o seguinte, que toda vez que eles forem fazer a colheita, eles não podem colher tudo, eles não poderiam colher tudo. Ele tinha que deixar sempre uma quantidade sem colher. Por quê? Porque depois que o dono da terra fizesse a colheita com os seus empregados, ele tinha que dar legalidade para quê? Para que as pessoas pobres também, aquelas pessoas que passavam por dificuldade, pudessem colher. E era isso que Ruth estava fazendo lá, queridos. Ruth estava indo depois da colheita, depois que os empregados de Boaz colhiam, ela ia junto com uma turma de pessoas pobres para poder colher, pelo menos para comer, para ela sustentar. A palavra de Deus é bem clara, ela estava lá colhendo para sustentar ela e a sogra, porque a sogra não tinha condições de trabalhar. É tão bom, queridos, quando nós abrimos mão de nossa vida por amor, principalmente por amor de pessoas que precisam de nós, como os nossos pais, como os nossos sogros, nossa sogra. Sabe, queridos, é uma responsabilidade. Eu lembro que quando a minha mãe estava internada no hospital, às vezes a gente fazia, né, um revezamento, e a minha esposa pedia para colocar ela, coloca lá que eu vou ficar com a dona Vilma, tal dia. Sabe, queridos, e a gente percebe isso se perdendo, mas nós que somos cristãos, queridos, nós não podemos deixar isso se perder. Por isso que quando você escolhe uma pessoa para casar, você tem que analisar bem a família que você está entrando, porque aquela família vai ser responsabilidade sua também.
E Ruth sabia disso, e foi por isso que Deus abençoou a vida dela. Nós vivemos dias, queridos, e isso é bíblico, em que o amor de muitos estão se esfriando. Mas nós não podemos deixar esse amor se esfriar em nossos corações. Nós, como filhos de Deus, nós precisamos assumir as nossas responsabilidades, sabe? E a decisão dela, queridos, fez com que ela encontrasse um lar maravilhoso e um marido piedoso. Por que ela encontrou um lar maravilhoso e um marido piedoso? Porque ela entregou a vontade dela nas mãos de Deus. Ela não se envolveu com o primeiro que apareceu. Ela decidiu seguir Noemi, e um dos motivos que ela decidiu seguir Noemi foi para servir o Deus que Noemi servia, para poder se tornar o que? Parte do povo de Israel. E Deus foi generoso com ela, queridos. E nós temos que acreditar e ter fé nessa generosidade de Deus, porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Tem um irmão aqui na igreja, queridos, que a vida dele é um exemplo para mim. E eu fico vendo, eu falo bem assim, poxa vida, se os jovens pudessem olhar para a vida desse irmão como exemplo. Ele está na igreja há muito mais tempo do que eu. Mas durante todo o tempo que ele estava servindo a Deus, ele não se envolveu com ninguém. Passou aquela fase dos 20 anos, que é a fase que o corpo fica mais agressivo para namorar. E ele ali firme na presença de Deus. E ele ali firme na presença de Deus, confiando em Deus. E no tempo certo, queridos, Deus o abençoou de uma forma sobrenatural. E hoje eu olho para a família dele, que família linda. Que família maravilhosa. Um homem de Deus exemplar. Uma pessoa, queridos, que desde quando o pastor Orides faleceu, a pessoa chegou para mim e falou: pastor Rubens, da mesma forma que eu estive com o pastor Orides, eu vou estar com o Senhor. E o desejo do meu coração é que Deus abençoe a sua vida e o seu ministério. Sabe, queridos, é diferente. É diferente, queridos, aquelas pessoas que têm um coração verdadeiro no Senhor. A pessoa, quando ela tem um coração verdadeiro no Senhor, queridos, ela respeita as coisas de Deus, ela tem compreensão das coisas de Deus, ela não é levada por vento, ela não é levada por onda. E é por isso que nós temos que tomar cuidado, queridos. Nós temos que ter convicção do nosso chamado, nós temos que ter convicção daquilo que Deus tem para nós. E se nós nos mantemos firmes na posição que Deus quer, queridos, Deus vai enviar as melhores bênçãos para as nossas vidas. Olha o que a palavra de Deus diz, queridos, lá em Ruth 4, 9 a 11. Então Boaz disse às testemunhas e ao povo que se tinha juntado à sua volta: vocês hoje são testemunhas que estou comprando de Noemi toda a propriedade de Elimeleque e Quilom e de Marlom, e também adquiri o direito de me casar com Ruth, a moabita, viúva de Marlom, para que ela tenha um filho que leve o nome da família do seu falecido marido, e não dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso, todas as pessoas ali reunidas. E as 10 testemunhas confirmaram: somos testemunhas que o Senhor faça essa mulher, que hoje se torne parte de sua família, tão fértil quanto Raquel e Lia, das quais descendem toda a nação de Israel, e que você seja um grande homem em Efratá e muito famoso em Belém. Queridos, olha só que homem de Deus que essa mulher arrumou. Queridos, ela era moabita, ela era viúva. Isso significa o quê? Que ela era estrangeira e que ela já tinha sido casada. O que hoje a sociedade de hoje por si só rejeita. E por que Deus deu um homem bom, um homem que teve coragem de assumir ela em público? Um homem que teve coragem de dar continuidade a geração do marido dela, um homem que abriu mão, queridos, do seu próprio nome. Um homem que fez isso, queridos, por amor.
Olha a coragem desse homem, queridos. Olha que marido fantástico que essa mulher teve. E isso nós precisamos analisar. Se o marido dela, queridos, tomou essa decisão e decidiu lutar por ela, você conhece a história, você sabe que não foi fácil para ele. Ele teve que lutar por ela. Ele teve que ter sabedoria de Deus. E é isso que acontece com as nossas vidas, queridos. Quando nós fazemos a vontade de Deus, Deus coloca pessoas que lutam por nós nas nossas vidas. Por isso que você tem que conhecer a Bíblia. Por isso que você tem que conhecer a palavra de Deus. Porque quando você conhece a palavra de Deus, você vai saber se esse amigo que você está andando é de Deus. Você vai saber se esse namorado que você está andando é de Deus. Você vai saber se o que você está fazendo é a vontade de Deus. Sabe, queridos? Isso a gente aprende com a palavra de Deus. Como é que você vai se envolver com uma pessoa que não luta por você? Como é que você vai ter amizade com um amigo que não te defende? O amigo só dá mancada com você, só te trai. E você continua lá. Até o dia que ele tiver a oportunidade de arrancar a sua vida. Aí fala assim, ai Deus, por que isso aconteceu? Porque você nunca deu ouvido à minha palavra. Ai pastor, mas eu estou sofrendo tanto. Mas você conhecia a Bíblia, você sabia a decisão que tinha que fazer, por que tomou a decisão errada? Agora sofre as consequências. Sabe, queridos? Além de ter encontrado, queridos, um marido maravilhoso, um marido que lutou por ela, um marido que a defendeu. O melhor de tudo, queridos, ela se tornou ancestral de Cristo. Olha só o que a palavra de Deus diz em Mateus 5:6, queridos. Quando você está no centro da vontade de Deus, queridos, Deus, Ele faz maravilhas através da sua vida. Deixa eu falar um negócio para você. Quando você está no centro da vontade de Deus, você vai passar por luta, você vai passar por dificuldade, você vai, e se necessário for, você vai lá na pobreza. Mas se Deus está contigo, fique sabendo de uma coisa, Deus vai te honrar. A palavra de Deus em Mateus capítulo 1, 5, 6 diz, Salmão foi o pai de Boaz e mãe deste foi Raabe. Boaz foi o pai de Obed e a mãe deste foi Rute. Obed foi o pai de Jessé e Jessé foi o pai de Davi. E Davi foi o pai de Salomão. E a mãe deste foi viúva de Urias. Olha que interessante, queridos. Você viu uma coisa interessante? A esposa de Davi, a Bíblia não coloca o nome dela. Mas o nome de Ruth é colocado. Por quê, queridos? Qual que é a vontade de Deus nisso tudo? É que nós possamos tê-la como exemplo. Porque através da vida dela, queridos, isso tem que gerar fé no nosso coração, de ficarmos firmes na presença do Senhor, que Deus vai fazer proezas através de nós. Sabe, queridos, eu louvo a Deus, queridos. Eu louvo a Deus pela escolha que eu fiz. Quando eu comecei a pensar em constituir uma família, queridos, eu já conhecia a palavra de Deus. Foi a palavra de Deus que me fez esse desejo de querer constituir uma família. E a primeira coisa que eu fiz foi orar, pedir a Deus. Falei, Senhor, eu quero que o Senhor me ajude, porque eu quero constituir uma família, então eu quero que o Senhor me ajude a escolher uma esposa. E a primeira coisa que eu pedi para Deus, queridos, eu quero uma esposa que seja uma excelente mãe para os meus filhos. Eu quero uma mulher que vai ter coragem de abrir mão de tudo pela vida dos nossos filhos. Sabe, queridos, o primeiro pedido que eu fiz para Deus não foi uma pessoa bonita, não.
Porque eu sabia, queridos, que no Senhor eu ia ter filhos. E eu sabia que os meus filhos seriam as maiores riquezas que eu ia ter nesse mundo. E o desejo do meu coração foi esse. E hoje, queridos, a maior alegria que eu vejo, queridos, é a dedicação da minha esposa pela vida das nossas filhas. O amor, o carinho, a preocupação é que nem uma leoa, queridos, até comigo. Às vezes eu pego a Rebeca, fico pendurando ela daqui, fico jogando ela de cá, ela da hora chega. Né? Eu falo, não, também sou pai, deixa eu curtir também, né? Mas o que é isso, queridos? É amor, é preocupação, é zelo, sabe? Então isso, queridos, que nós temos que aprender a confiar no Senhor. Entenda uma coisa, se você aprender a confiar no Senhor, e viver uma vida reta diante dEle, e honrar o nome dEle, você pode ter certeza de uma coisa, Ele vai te honrar, e Ele vai fazer proezas através da sua vida, sabe, queridos? Foi uma decisão, queridos, também foi uma decisão difícil, foi uma decisão boa, mas porém, queridos, foi uma decisão que muito nos ensina. E um dos maiores ensinamentos, queridos, que eu vejo aqui na decisão de Ruth, e isso a gente tem que aprender, principalmente a igreja de hoje, a igreja que anseia pela prosperidade, pela riqueza, ela precisa aprender o que é a decisão dessa mulher, no que foi baseada a decisão dessa mulher. Que ela escolheu, queridos, o povo de Deus, mesmo que isso significasse pobreza para ela. Ela não olhava a Deus, queridos, como uma forma dela melhorar a vida dela, dela melhorar a situação financeira dela. Não, ela não olhou para isso, ela amou a Deus de uma forma tão grande, queridos, que ela não estava preocupada se ela ia enriquecer, se ela ia empobrecer ou não, porque a decisão dela a levou para uma situação muito mais difícil do que ela tinha. Ela foi viver num povo estranho, um povo que era hostil com o povo dela, que a própria palavra de Deus já separava esse povo, ela sabia disso. Ela sabia, queridos, que ela ia ter que trabalhar mais ou igual a um homem para poder sustentar a sua sogra, que já era idosa. Mas mesmo assim ela tomou essa decisão. Por quê? Porque ela queria que o Deus da sogra dela fosse o Deus dela também. Olha só o que a palavra de Deus diz em Ruth 1, 19 ao 21. E partiram, olha só, e partiram. Quando chegaram a Belém, todo o povoado ficou agitado por causa delas. Será que é Noemi mesmo? Perguntavam as mulheres. Noemi, porém, lhes dizia, não me chame Noemi, chame-me Mara, porque o Deus Todo-Poderoso tornou a minha vida amarga. Eu parti cheia de alegria, de mãos cheias, mas o Senhor me trouxe de volta de mãos vazias. Por que então vocês me chamam Noemi, quando Deus me voltou as costas e trouxe tanto sofrimento para mim? Era essa vida que Ruth escolheu. Era cuidar dessa pessoa que Ruth escolheu. Sabe, queridos? Olha só, queridos, como que a decisão dessa mulher agradou a Deus. Por amor a Deus, queridos, ela decidiu viver na pobreza. Eu pergunto para você, por amor a Deus, você decide viver na pobreza? Ou será que se vier com a situação financeira difícil, será que você vai continuar firme na presença de Deus? Porque deixa eu falar um negócio para você. Podemos enfrentar esse tipo de prova. Você tem convicção de fazer essa oração? Senhor, eu vou te servir, mesmo que eu não tenha condições financeiras nem para comer, eu vou continuar te servindo. Sabe, queridos, tem pessoas que hoje, queridos, vivem uma vida maravilhosa. Por quê? Porque lá atrás, mesmo vivendo em situação de pobreza, decidiram ficar firme com o Senhor, decidiram honrar o Senhor. Então, às vezes, queridos, as nossas escolhas
vai nos levar para situações difíceis, e isso é natural, e nós temos que estar preparados para isso. O problema é que muitas vezes, queridos, nós não queremos ter dor de cabeça, nós preferimos viver uma vida tranquila. Só que nós temos que começar, queridos, a fazer escolhas certas. Sabe, queridos, terça-feira Deus ele falou comigo de uma forma sobrenatural aqui. E quando eu usei aquele exemplo do Davi, que eu cheguei para ele aqui e falei: Davi, sobe lá no altar e ora pela vida do Sandro. Foi o que eu falei para ele, foi isso. Aí na hora, ele olhou para mim e falou: tá bom. Ele veio, subiu, chegou aqui, ele chegou pertinho do Sandro, orou pela vida do Sandro, ficou aqui. Aí depois eu falei: Davi, você vai subir comigo e você vai ficar lá na frente sentado. Ele veio e sentou. Queridos, assim deve ser as nossas decisões na presença do Senhor, tem que ser como criança. Às vezes, queridos, as maiores decisões você não vai entender por que você está tomando, mas você vai ter convicção de que é a decisão correta e vai fazer aquilo, e isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Foi o que aconteceu com Ruth, queridos. Quando a gente vê essa decisão que ela tomou, a decisão maluca, mas ela tomou uma decisão como se fosse uma criança, e a bênção do Senhor sobre a família dela, queridos, foi garantida por causa dessa decisão. E nós perdemos a bênção por quê? Porque decidimos ser adultos nas nossas escolhas. Decidimos raciocinar as nossas decisões. Sabe, queridos, às vezes minha esposa fala que eu sou maluco. Por quê? Porque eu decidi, queridos, eu não vou raciocinar para tomar uma decisão mais não. Se eu tenho convicção que Deus falou, é esse ponto final. Porque se eu parar para pensar, eu não faço. Que nem às vezes eu estou aqui, orando no culto de terça-feira. Aí de repente, vem aquela palavra: você precisa se humilhar. Eu já ajoelho no chão e começo a chorar. Porque se eu pensar, eu vou falar: nossa, mas a igreja está cheia. Nossa, mas minha esposa está aqui do meu lado, ela vai falar que eu sou doido. Nossa, mas o que está acontecendo? Porque a nossa mente, queridos, ela é traiçoeira. Então por isso que nós precisamos desenvolver um relacionamento com Deus de servo. O servo, queridos, ele tem que estar sempre pronto a fazer aquilo que o Senhor quer que ele faça. Sabe, queridos? Então por isso que eu falo para você, devemos escolher a Deus, mesmo que signifique pobreza. Hoje eu não tenho medo de fazer essa oração. O meu maior medo, queridos, não é morrer miserável. O meu maior medo é morrer sem Jesus. Esse é o meu maior medo, a minha maior preocupação. Sabe, queridos? Foi uma decisão que muito nos ensina, por quê, queridos? Porque são as decisões, queridos, que nos faz frutíferos. Deixa eu falar um negócio para você, é a sua decisão que vai levantar o seu ministério ou vai te matar. Eu estava conversando com um pastor muito amigo meu, e esse pastor ele já tem uma idade avançada. E eu tive o privilégio de um tempo atrás conhecer um outro pastor. E esse pastor que eu conheci, eu percebi que o cara tinha um dom sobrenatural. E eu eu perguntei, eu falei para ele: poxa vida, eu percebi lá que você tem um pastor na igreja, uma bênção, eu conheço ele, amigo meu, e eu olho que ele tem um dom, ele prega bem, ele fala bem, né? E eu queria que você contasse um pouco a história. Aí ele contou para mim, ele falou: Rubens, esse pastor ele está comigo, ele já é bem velhinho, né? Ele falou bem assim: esse pastor ele está comigo ele converteu adolescente. E na adolescência dele ele era ganhador de alma, começou a pregar a palavra de Deus de uma forma sobrenatural.
E começou a liderar o grupo de jovens, e começou a liderar a igreja, e pregava, e trazia pessoas para a igreja. Ele era uma das pessoas que mais ganhava alma na igreja, evangelista, saía. Né? E eu ali doido para ouvindo ele, que foi falar as qualidades, eu queria ouvir o ápice. Eu falei, mas o que foi que aconteceu no meio do caminho? Meio que eu já sabia, né, queridos? O problema dele foi um casamento. Aí eu falei, o problema dele foi um casamento, foi. Ele se apaixonou por uma menina que era de uma outra religião, uma religião muito difícil, não convém eu falar aqui. E ele tinha convicção no coração dele que ele ia trazer essa menina como esposa para caminhar junto com ele. Só que o que aconteceu? Depois que ele casou, o ministério dele morreu. Aí, queridos, ele começou a contar as lutas que ele enfrentou nesse casamento, as proezas que a esposa aprontou. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo chamar a sua atenção realmente, queridos, para isso mesmo. Cuidado com as escolhas que você faz, porque é as escolhas que vai definir o que você será lá na frente. A gente tem que ter consciência, queridos. Por exemplo, quando você escolhe se casar com uma pessoa, você vai ser uma só carne com essa pessoa. Isso significa que se a carne for saudável, você vai ser saudável. Mas se a carne for podre, você vai se apodrecer. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Pega 2 pedaços de carne. Um pedaço de carne podre e um pedaço de carne boa. E junta as duas. Deixa eu te fazer uma pergunta. É a carne boa vai fazer com que a podre fique boa? O que vai acontecer? O óbvio. Que o inimigo tenta tirar da nossa mente. Então é óbvio. É óbvio, queridos. Pastor, então isso significa que antes da gente fazer a escolha, a gente já consegue saber o que vai acontecer? Lógico. Deus, ele é maravilhoso conosco por causa disso. Ele deixa bem claro para você o que vai acontecer dependendo da escolha que você fizer. Sabe, queridos, então por isso que nós temos que tomar cuidado com as decisões, porque as nossas decisões é que vai nos fazer frutíferos ou infrutíferos. Ruth 4:11, todas as pessoas ali reunidas, as 10 testemunhas confirmaram, somos testemunhas que o Senhor faça essa mulher que hoje se torne parte de sua família, tão fértil quanto Raquel e Lia, das quais descendem toda a nação de Israel, e que você seja um grande homem em Efratá e muito famoso em Belém. Sabe, queridos, é uma decisão também que ela nos ensina, uma decisão da qual jamais devemos voltar atrás. Deixa eu falar um negócio para você, queridos. Eu não sei o que você falou quando você entregou a sua vida para Jesus, mas eu lembro do que eu falei quando eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu lembro até hoje, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu falei para o Senhor, Senhor, eu te aceito como meu Senhor e o meu Salvador, e prometo te servir enquanto eu viver. Então, queridos, está descartada na minha vida o pensamento de que Deus vai me servir, porque no meu relacionamento com Ele, eu sou o servo. É eu que tenho que servi-lo, é eu que tenho que abrir mão, é eu que tenho que mudar. Por quê? Porque Deus, ele já é perfeito. Agora, para o nosso relacionamento dar certo, a mudança ela tem que partir de mim. Esse é o problema, porque muitos relacionamentos não dão certo, porque você quer mudar a outra pessoa. Só que deixa eu falar um negócio para você. Quando você escolheu, era exatamente isso que você escolheu. Você não pode mudar a outra pessoa, mas você pode mudar você. Você pode mudar você.
Então todas as escolhas que nós fazemos, nós temos que tomar cuidado com isso, porque não pode voltar atrás. É que nem, por exemplo, hoje a gente vê uma moda, né? As pessoas estão querendo fazer, eu até fiquei impressionado, crianças fazendo tatuagem. Espera aí. É uma marca que você vai fazer no seu corpo que vai durar enquanto você viver. Como é que você toma uma decisão na sua idade, você tem que ter consciência de uma coisa. Poxa, eu ainda não tenho idade suficiente para tomar essa decisão, pode ser que eu me arrependa mais tarde. Então vou esperar amadurecer um pouquinho para mim poder tomar essa decisão. Eu não estou falando que você não deve fazer, você faz o que você quiser da sua vida. A vida é sua, o corpo é seu, você faz o que você quiser. Só que aí eu pergunto para você, você está servindo a você mesmo ou está servindo a Deus? Se você não tem um compromisso com Deus, faça o que você quiser. Agora, se você tem um compromisso com Deus, é bom você perguntar para Ele antes, tudo o que você vai fazer. Porque se você quer manter esse relacionamento, você tem que ter a convicção e a clareza de que é um relacionamento entre servo e senhor. Não servo e senhor. É servo e senhor. Nós somos os servos. Nós temos que agradar o nosso Senhor. Ah, pastor, mas Deus abençoa. Abençoa sim, queridos. Por quê? Porque Ele nos ama. Mas não porque Ele tem que fazer por nós. Ele não tem que fazer. Ele não tem que fazer. Sabe, queridos? Ruth 1, 14 e 15 diz: choraram juntas mais uma vez, e Orfa se despediu da sua sogra com um beijo, voltando para a casa de sua família. Ruth, porém, insistiu em ficar com Noemi. Pense bem, disse Noemi a ela. Sua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, volte também com a sua cunhada. Sabe, queridos, Noemi ainda falou para ela: pense bem na decisão que você vai tomar. Porque não tem volta, pense bem. Olha lá, sua cunhada já tomou a decisão dela. Você tem certeza que você vai ficar comigo? É a mesma coisa Deus, queridos. As pessoas estão entregando a vida para o Senhor de qualquer forma, de qualquer jeito. Senhor, eu entrego a minha vida para o Senhor, mas fique sabendo de uma coisa, eu vou fazer com ela o que eu quiser. Então você não entregou para o Senhor. Você vai fazer com ela o que você quiser. Sabe, queridos, e quando eu olho para a vida de Ruth, queridos, eu chego à seguinte conclusão: que todas as nossas decisões têm que nos levar a um único objetivo: servir ao Senhor. Sabe? Servir ao Senhor. Eu vou falar algo, queridos, que é experiência própria. Isso é minha experiência. Você não é obrigado a viver isso. Mas no meu relacionamento com Deus, queridos, toda decisão que eu for tomar, se de alguma forma for me tirar daquilo que me faz ter um relacionamento com Deus, eu não aceito. Pastor, mas é difícil, eu já sofri muito por causa dessas decisões. Já sofri muito. Eu lembro que quando o pastor Orides abriu a comunidade núclea, eu recebi uma proposta para poder ser representante em Minas Gerais, no meu trabalho. Eu iria ganhar mais. Eu iria ter uma condição de vida muito melhor. Mas eu recusei. Por que eu recusei? Porque naquele momento eu não podia sair do lado do meu pastor. Eu achava que o meu pastor tinha um monte de gente do lado dele para ajudar. Só que naquele momento eu descobri que ele não tinha ninguém. Sabe, queridos,
E eu vou falar um negócio para você, queridos, não me arrependo dessa decisão jamais. Não me arrependo dessa decisão jamais. Pelo contrário, quando aconteceu o que aconteceu, eu estava vivendo um momento no meu trabalho que eu viajava muito. Eu ficava praticamente semana fora. Eu fiz uma reunião com o meu diretor, expliquei para ele o que estava acontecendo com a minha vida, falei para ele a importância que a igreja tinha na minha vida, falei a importância que o meu pastor tinha na minha vida e falei para ele, devido a essa circunstância, eu não poderei viajar mais com a mesma frequência que eu viajo. Eu não estou falando isso, queridos, para aparecer não. Eu estou falando isso porque o Espírito Santo colocou no meu coração para eu poder falar. E naquele dia meu diretor falou para mim, não Rubens, pode ficar tranquilo, foi bom você falar, eu entendo, eu respeito a sua decisão, só que você vai perder alguns clientes, não tem problema, mas eu prefiro ficar mais perto de casa. Sabe, queridos, o Senhor Ele te escolheu porque Ele precisa de você, mas o Senhor Ele não vai te obrigar a servi-lo. E eu pergunto para você, quais as decisões difíceis que você já tomou na sua vida? Eu estava ouvindo um testemunho de uma jovem aqui, queridos, e eu fiquei assim, muito feliz. Por quê? Porque, queridos, Deus Ele nos dá força para isso. Essa jovem estava dando testemunho, ela faz parte de um ministério aqui na igreja, e ela fazia parte do ministério antes dela começar a fazer a faculdade, antes dela ter a vida profissional que ela tem hoje, que é uma vida profissional abençoada. E em nenhum momento ela deixou de fazer as coisas de Deus por causa da faculdade, por causa dos estágios e por causa do emprego que ela trabalha. Pelo contrário, ela sempre se dedicou. Ela sempre esteve presente. Então é possível, querido, sim, você servir a Deus e desfrutar das bênçãos dEle. Só que vai ficando mais difícil, porque você vai ter que tomar decisões mais difíceis. Aí você fala bem assim, pastor, que decisão difícil foi essa tomar? Foi nada, queridos, essas duas decisões foi fichinha. Porque depois que o pastor Orides faleceu, eu tive que tomar decisões muito mais difíceis do que essas. Só que você tem que ter convicção, queridos, eu nunca me esqueço do dia que eu entreguei a minha vida para Jesus. Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador e prometo te servir enquanto eu viver. O que significa? Significa que eu devo servir ao Senhor. E aí, queridos, muitas vezes a vida, ela vai precisar de uma resposta, como Ruth deu para Noemi. Em Ruth capítulo 1:16. Não insista para que eu a abandone. Sabe, queridos, acho que só o Irineu, ele vai entender o meu silêncio nesse momento. Não insista para que eu o abandone. Pois quero ir aonde a senhora for e viver aonde a senhora viver. O seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. É esse relacionamento que Deus quer ter com você. Quando nós servimos a Deus, queridos, nós temos que ter convicção na nossa posição nesse relacionamento. Por isso, queridos, que você vai em um show e tem muito mais gente do que numa igreja. Apesar que hoje em dia os shows estão indo para dentro das igrejas, né? E você vai ver muitas pessoas, porque as pessoas estão ali para quê? Porque eu gosto. Pergunta para o pastor Rubens, por que você é pastor da comunidade núclea? Pergunta Dani, pastor. Porque eu sou servo.
Você não gosta? De jeito nenhum. Na hora que eu vou subir nesse púlpito aqui, dá uma tremedeira, queridos. Você não gosta de jeito nenhum, né? Cadê a Fernanda? A Fernanda está ali. Você não gosta de jeito nenhum. A Fernanda me liga 3 horas, pastor, 3h30 tem um velório. 3 horas, 3h30, mas tem um trânsito de Barueri aqui, eu ainda tenho que tomar um banho. Aí deu certo, né, Fernanda? Deus é tão bom, queridos, que Ele permitiu que eu estivesse de moto nesse dia. Aí eu pensei, né? Quase que eu falo para a Fernanda, falei, Fernanda, não dá não, Fernanda, está muito em cima. Aí eu falei, peraí, eu não vou raciocinar, porque se eu raciocinar, eu vou falar para ela que não. Eu demorei para responder ela. Aí daqui a pouco eu falei, Fernanda, eu vou, pode contar comigo, daqui 20 minutos eu estou aí. Sabe, queridos, se você está na comunidade núclea porque você gosta, a motivação está errada. Porque, queridos, o próprio pastor que Deus colocou aqui e que Deus usa para poder pregar a palavra de Deus, vai te fazer a não gostar da comunidade núclea. Apesar que tem uns que é meio maluco. Esses dias um casal me procurou e falou, pastor, eu gosto de vir na comunidade núclea porque aqui eu apanho demais. Sabe, queridos? Então nós precisamos entender a nossa posição, queridos. Eu não sirvo ao Senhor porque eu gosto. Eu não me santifico porque eu gosto. Deixa eu te falar um negócio para você. Alguém se santifica porque gosta? As pessoas pecam porque gosta. Aí sim. Agora você não se santifica porque você gosta. Você se santifica porque você é servo. Você se santifica porque como servo você sabe que isso é o correto a fazer. O amor é uma decisão. Ah, pastor, eu gosto de amar as pessoas. Você gosta de amar as pessoas? As pessoas só nos decepcionam, nos traem. Não, pastor. Eu amo as pessoas porque eu sou servo de Deus. E eu tomei a decisão, mesmo sendo traído, mesmo sendo ignorado, mesmo não sendo amado, eu decidi amar. Então eu quero levar você a essa reflexão. Que você possa refletir na sua vida. E que você possa responder para você mesmo, a vida que você tem é porque você gosta ou porque você é servo? Eu falo, querido, sem medo. Porque eu decidi viver dessa forma. Eu decidi viver dessa forma. A vida que eu vivo hoje, queridos, é porque eu sou servo. Eu sei que como servo, eu tenho que amar a minha esposa e eu tenho que ser fiel a ela. Eu sei que como servo, eu tenho que cuidar das minhas filhas e eu tenho que, se necessário for, dar minha vida por elas. Eu sei que como servo, eu tenho que subir aqui e pregar a palavra e falar aquilo que Deus está falando, porque a igreja é dele. Eu sei que como servo, queridos, eu tenho que dedicar a minha vida para fazer uma história para o Senhor, não para mim. Porque não é o meu nome que vai ser glorificado, mas é o nome do Senhor que deve ser glorificado através das nossas vidas. Então seja servo. Amém? Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te louvo, ó Deus, e te agradeço pela tua palavra, ó Pai. Nós não estamos aqui, Senhor, como as pessoas do mundo estão num show, Senhor, porque gostam, Senhor. Nós não acordamos cedo, Senhor, para estarmos aqui, ó Deus, porque nós gostamos, ó Pai. Nós fazemos isso, ó Deus, porque nós somos servos do Senhor e te amamos, Senhor. E a tua igreja, Senhor, ela irá crescer, Senhor, a partir do momento que nós, Senhor, tivermos consciência disso, Pai. Por isso, Senhor, eu te louvo, ó Deus, e te agradeço pela tua palavra, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, queridos. Amém.